Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa primeira aula de LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela foi feita para promover a regulamentação da educação e detalhar as diretrizes relacionadas à educação escolar. Nós vamos começar vendo como é feita a divisão da educação escolar. Ela é feita em educação básica e educação superior. A educação básica, ela tem três divisões, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, dentro da educação básica, você vai ter a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, ela ainda se subdivide em creche e em pré-escola. A creche ela é de 0 a 3 anos e ela não é obrigatória, porque a obrigatoriedade, como está no post-it rosa aí, ela é dos 4 aos 17 anos. Então, a creche ela não entra na obrigatoriedade, mas ela está dentro da educação infantil. A pré-escola é dos 4 aos 5 anos e o ensino fundamental dos 6 aos 14. Nós ainda temos o ensino médio, que vai dos 15 aos 17 anos. A educação superior é após a formação no ensino médio e ela pode ter diferentes nomenclaturas, né? E não tem idade pré-definida para terminar. O artigo 2 ele fala: a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento humano do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. As modalidades de ensino têm uma setinha, assim, né? Uma palavrinha, uma frasezinha que a gente pode pensar para ajudar a gravar, que é assim, tá no post-it amarelo aí. Essa sequência de letras, C, o E, que é 3 Es, o I, P, Q, B. Você pode pensar assim, ó, sei porque briguei. É um sei com C, mas ajuda a decorar, né? Porque quando você lembra disso, você lembra que cada letrinha representa uma modalidade de ensino. As modalidades de ensino são do campo, e aí as que são com E são a distância, que é o EAD, a educação especial e a de jovens e adultos, que é o EJA. O I é a indígena, depois vem quilombola, profissional e técnica. Ah, tá até invertido, né? Primeiro profissional e técnica lá no post-it, depois a quilombola e por último a bilíngue para surdos, tá? Não é bilíngue de inglês, não. É bilíngue para surdos. Então, sei por que briguei. Educação básica no campo, EAD, especial, EJA, indígena, profissional e técnica, quilombola e bilíngue para surdos. Depois nós vamos aos princípios da LDB. Os princípios da LDB a gente tem que ter eles em mente, né? É um pouquinho mais difícil de gravar, porque já não são palavras tão pequenas, né? Frases tão pequenas. Eles são grandes. Mas, por exemplo, igualdade, liberdade, pluralismo, o respeito à liberdade, à coexistência, gratuidade, valorização, gestão democrática, garantia de padrão, valorização da experiência, vinculação. Então, são coisas que a gente vai falando também e a gente ouve muito no nosso dia a dia essas palavras. Fica um pouquinho mais fácil para quem já está estudando decorar, porque, por exemplo, igualdade, liberdade, esse pluralismo de ideias são coisas que se repetem muito ao longo dos nossos estudos, né? Então, o primeiro princípio da LDB ele é a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. O segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O terceiro, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. A gestão democrática do ensino público na forma dessa legislação e do sistema de ensino.
a garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar do aluno, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Essas, esses princípios, esses 11 princípios, eles foram, desde o início da LDB, implementados. Após algum tempo, vieram outras implementações, outras inclusões, que são a consideração com a diversidade étnico-racial em 2013, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida em 2018, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdos, surdo-cegas e com deficiências auditivas, adicionado em 2021, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação, esse já em 2024, é bem recente, tá? O artigo 4 ele fala sobre as garantias da educação. Primeiramente, nós já até vimos, né, que a educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos e que ela é organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil gratuita, ela é para as crianças de 5 até 5 anos de idade. O AEE, ele é o atendimento educacional especializado gratuito e ele é preferencialmente na rede regular de ensino aos educandos com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Ele é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Então, o AE, o atendimento educacional especializado, ele não deve ser preferencialmente oferecido numa instituição que seja só para esses fins, né? A gente ouve falar do CAPES e outras instituições, mas ele tem que ser preferencialmente na rede regular de ensino e ele tem que andar junto com a aula regular, né? Então, muitas vezes o AE é oferecido ou no momento durante a aula ou até mesmo no contraturno para esse aluno. Depois nós temos acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não o concluíram na idade apropriada. É o famoso EJA na educação de jovens e adultos. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, ou seja, aquele aluno que trabalha para evitar a evasão escolar, deve ser oferecido a ele o ensino noturno e regular para que ele possa continuar os estudos sem sair da escola. Uma oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Uma coisa que os alunos costumam não ter é, por exemplo, não tem educação física, porque ela não é obrigatória para maior de 30 anos, para quem trabalha mais de 6 horas, para quem já possui prole, né, filhos, tem uma série que nós até vimos aqui em nossas aulas anteriores sobre proposta pedagógica, né? E nós já até vimos algumas condições aí que acaba facilitando, né? Às vezes tem um horário um pouco mais reduzido. O atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, que a gente fala que é a MATA, o material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Quando você fala nos programas suplementares, você pode se lembrar que é MATA, material didático escolar, aí depois pode ser alimentação, transporte e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade do ensino. Lembra que o Estado, a gente ainda não viu, mas o Estado ele é responsável por essa fiscalização de qualidade também. Essa fiscalização de qualidade ela é feita para definir como a variedade e as qualidades mínimas por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de aprendizagem. Também deve vaga na escola pública de educação infantil ou do ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, você pode notar aqui que o ensino médio não entra. Então, só o ensino infantil e fundamental que tem essa obrigatoriedade de preferencialmente ser perto da residência da criança. O ensino médio não. Alfabetização plena, para não causar
analfabeto funcional, né, que é o caso que antigamente tínhamos muito, hoje infelizmente ainda acaba se vendo esse tipo de situação, mas não é o ideal. A LDB ela traz que a alfabetização deve ser plena. A educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade. A gente sabe que ainda não é uma realidade, muitas escolas nem sequer têm a internet. Quando tem, muitas vezes ela não é de uma qualidade suficiente para que todos os professores e a área administrativa utilizem ao mesmo tempo. Agora nós vamos ver as incumbências do Estado, aquilo que o Estado deve se responsabilizar por fazer. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Definir com os municípios formas de colaborar na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas ofertas do poder público. Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituições de ensino superior e do estabelecimento do seu sistema de ensino, ou seja, ele vai autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar o seu sistema de ensino e a educação superior. Vai baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, vai assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Ou seja, se o município, porque o ensino fundamental é responsabilidade do município, aí é o município que deve se incumbir-se disso. Mas o Estado, caso o município não ofereça, ele tem que suprir isso. Mas ele tem prioridade com o ensino médio, é a demanda do ensino médio e responsabilidade maior dele. Ele vai assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos no veículo, né? Às vezes acontece aí, como já foi visto em algumas situações, de criticarem o professor que está pegando a carona no ônibus escolar do estado. Não é contra a lei, desde que tenha o assento vago para esse professor e que o transporte não mude o trecho autorizado, né? Não mude a rota dele para poder levar esse professor. Instituir, na forma da lei, de acordo com o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Mais adiante, nós vamos até ver como esses conselhos escolares, esses fóruns funcionarão. Articular-se com os respectivos municípios para dispor os incisos 7 dessas mesmas incumbências, o 7 e o 6 deste artigo 11 desta lei, para que seja cumprido de forma melhor a atender os interesses dos alunos e dos professores. É só a gente olhar em cima, que é sobre o transporte e assegurar o ensino fundamental, mas com prioridade no ensino médio. Nós temos aí um parágrafo único que diz que o Distrito Federal vai aplicar as competências referentes ao Estado e aos municípios, ou seja, o Distrito Federal ele cumpre com todas essas regras. As incumbências dos estabelecimentos de ensino da escola, né? Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidos, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, os alunos que estão com problemas de nota, né? Articular-se com as famílias e as comunidades, criando processos de integração da sociedade na escola, que é até mesmo que nós vimos aqui, né? Que para o conselho escolar, para os fóruns de conselhos escolares, a comunidade, os pais, os familiares, eles precisam estar presentes na escola.
informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos. Então, nós notamos aqui que essa informação de frequência ela não é do professor, ela é da escola, da instituição de ensino. Também sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Notificar o conselho tutelar do município quando o aluno tiver uma quantidade maior de faltas acima de 30% do percentual da lei. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente o bullying. Estabelecer ações distintas destinadas a promover a cultura e a paz na escola, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentando o uso ou dependência de drogas, instituir na forma da lei o artigo 14 dos conselhos escolares, mais uma vez reforçando o conselho escolar, que ele não vai ser só responsabilidade do Estado, mas também das escolas. Vai ser repassada essa responsabilidade para as escolas. Incumbência dos docentes, dos professores. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer propostas de recuperação para os alunos de menor rendimento. Muitas vezes aqui nós temos a intervenção pedagógica, né? No nosso dia a dia, essa intervenção, essas estratégias, nós os dizemos, nomeamos, né, como intervenção pedagógica. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados a planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Aqueles que já atuam na área, né, já têm uma noção de que não são só dias letivos e horas-aulas que são obrigação do professor, mas também, como nós chamamos de módulo 2, né, que é esse período que é de acordo com as aulas que você tem, com o seu cargo, você precisa dedicar obrigatoriamente na escola um período para planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Vai colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e com a comunidade. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Deixe também o like se puder. E nós ainda teremos mais 2 ou 3 aulas sobre esse tema, porque a LDB é extensa e tudo numa aula só é muito cansativo. Mas assista mais de uma vez o vídeo e tente decorar ao máximo possível tudo que você viu hoje.